Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, há mais de 10 anos, sempre examinando o poder através das pessoas que o detêm, público, privado, universitário, acadêmico, cultural, científico, social, filantrópico, religioso. Hoje eu terei como meu convidado o professor Maurício Menezes, que foi diretor-presidente do Instituto Mackenzie e do Conselho Universitário, dirige diversas das instituições da Universidade Mackenzie e, por essa razão, também a nossa relação de amizade, porque por um momento em que eu tendo já preparado para o doutoramento na USP, o fato dos dirigentes da USP, os ministros de justiça no regime militar, virem da USP, o Gami Silva e Buzaide, queridos amigos, mas está em discussão mais aguda com o ministro Delfim Neto, hoje meu amigo, que pediu o confisco dos meus bens e a abertura de um IPM contra mim, que o ministro Gami Silva mandou arquivar. Naquela época, na Universidade de São Paulo, acharam que eu poderia aguardar um pouco mais a defesa até do doutoramento. E recebi o oferecimento do Mackenzie de lecionar nos pós-graduações deles. E aí fiz minha carreira universitária lá, o primeiro doutor da Universidade Mackenzie. Devo muito ao Mackenzie, um período mais difícil da minha vida, o apoio. E apesar de querer muito bem a USP, de ter sido bacharel e especialista pela USP, a minha carreira universitária, a minha vida universitária foi no Mackenzie, nunca deixei de escrever isso. E a homenagem que recebi nos 150 anos da Universidade Mackenzie me sensibilizou muito. E o meu caro Maurício é meu companheiro de Mackenzie, presidiu a instituição. Eu recebi dele nos 120 anos da universidade, agora tem 150, no Instituto, o título de professor do ano, professor emérito. Então, a nossa relação de amizade é muito grande. Dirigiu sempre muito bem o Instituto, isto é, todas as atividades universitárias, colégio, etc., como conseguiu esse padrão que é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Mas ele tem alguns aspectos interessantes. Ele é um dos grandes filatelistas do Brasil. E, exatamente através disso, ele acaba de publicar um livro extraordinário. Como eu sou professor da Escola do Comando Estado-Maior do Exército há 33 anos, e professor emérito também, como sou da Universidade Mackenzie, sou da ICM, fiquei muito satisfeito porque publicou a vida do Marechal Rondon através da filatelia, o que vale dizer algo extremamente original. E é sobre isso que ele vai nos falar no nosso programa. Meu caríssimo Maurício, meu querido amigo Maurício Menezes, gostaria que falasse sobre a ideia desse livro, que é o mais original, sobre a vida de um dos grandes militares nossos, o homem a quem nós devemos toda essa pacificação em relação aos indígenas e a compreensão do fenômeno amazônico no início do século passado. Gostaria que falasse um pouco sobre o livro, porque é uma curiosidade para os nossos telespectadores extraordinária. É um grande prazer, doutor Ives, estar com o senhor no programa. E, para mim, é um motivo de muita alegria. E a história do doutor Ives com o Mackenzie é algo extraordinário. Ele gosta de falar que ele foi... o Mackenzie ajudou bastante, mas, na verdade, doutor Ives, o Mackenzie, eu falo isso como membro do Conselho Deliberativo, a nossa instituição toda tem o maior orgulho do senhor. Então, o senhor... E agora, a sua segunda geração também já dando aula conosco. Sua filha Ângela, nossa professora, a doutora Ângela,
E a gente fica muito feliz de ver a família integrada com o Mackenzie. E eu tenho essa honra de também ser seu confrade no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e na Academia Marquesista de Letras. Exatamente, exatamente. Mas nós temos que falar de Rondon. Rondon, eu casei com a cuiabana. E o meu sogro, ele esteve na última expedição de Rondon, quando Rondon foi inaugurar a escola lá em Mimoso, lugar que ele nasceu, na região do Pantanal. E meu sogro, após a morte de Rondon, ele criou em Cuiabá a Associação dos Amigos de Rondon e foi seu presidente até 2011, quando ele faleceu. E em 2014 eu fiz uma exposição do Rondon no Mackenzie, tanto de São Paulo como de Campinas, e aí eu falei, vou começar a escrever um livro do Rondon, usando a filatelia, os selos postais. E comecei, foram 7 anos e 3 meses trabalhando nesse tema, após pesquisar bastante, ler 22 livros, trabalhei muito para escrever esse meu livro. Esse meu livro tem algo interessante que eu vou contando as histórias de Rondon, seus feitos, e ilustrando com selos postais. Então, tem selos postais. Quando eu cito as linhas telegráficas, coloco selos de linhas telegráficas. Então, ele é um livro lúdico, é um livro fácil para ler, mas eu busquei também descobrir coisas que estavam esquecidas ou que não era dado tanto valor. E fomos escrevendo esse livro e tive a honra de ter a sua participação também, validando o livro. Tive a honra de ter uma pessoa de tanta honra no Brasil, que é o general Vilas Boas, que fez o prefácio. E comecei a escrever sobre esse cidadão que eu tenho certeza que é um dos 3 maiores brasileiros de todos os tempos, inclusive, doutor Ives, reconhecido internacionalmente. As 3 vezes que ele foi indicado para Prêmio Nobel da Paz, foi todas as vezes por estrangeiros. E um deles, por incrível que pareça, por Einstein. E Einstein conheceu o Rondon? Não. Einstein esteve no Brasil em 1925, no Rio de Janeiro, foi também a Buenos Aires, aqui na América do Sul, para encontro com cientistas lançando a teoria da relatividade. E Einstein tinha algo especial na vida dele. Ele gostava de indicar pessoas para prêmio Nobel de alguma coisa. Tanto isso que 9 indicados por ele ganharam o prêmio Nobel. E ele assistiu um filme de Rondon e viu aquele homem que fez a integração do Brasil, passando pelos índios e sem nenhum sangue nas mãos dele, nenhum índio foi morto. E ele ficou impressionado, viu aquele filme. Quando ele, voltando para a terra dele, ele escreveu essa carta indicando Rondon. E ninguém ficou sabendo. Rondon faleceu em 1958. E essa carta foi encontrada no acervo que Einstein deu para o Museu de Tel Aviv em 1994. Então, eu conto essa história e ilustro com selos. Aí eu mostro o selo do Einstein, sabe? Então, Rondon é algo que foi considerado por muitos até uma pessoa do Evangelho. Nós tivemos o embaixador francês que escreveu bem assim, Rondon é o mais importante apóstolo da não violência nos tempos modernos do mundo, após Gandhi. A própria expedição, doutor Ives, que aconteceu em 1914 com o querido presidente norte-americano Roosevelt, muito relatada no mundo inteiro, que passou 5 meses e meio na Amazônia, junto com Rondon. No final, ele escreveu um livro e publicou também
no Museu de História Natural de Nova York, está todo lá o acervo dessa expedição. E ele escreveu que Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna. Isso lá em 1914. E como profissional, é um tamanho cientista tão grande é o seu conjunto de conhecimentos que poderia ser considerado como um sábio. E ele disse mais, que via duas coisas impressionantes na América. No América do Norte, o Canal do Panamá. E na América do Sul, Rondon. Então, Rondon foi uma pessoa que encantou o mundo, principalmente no caso de Einstein, que passou antes pelos Estados Unidos e viu que lá em torno de 75% dos índios acabaram sendo assassinados. E aqui no Brasil ele ficou impressionado com esse homem que conseguiu entrar na floresta para ligar Rio de Janeiro, a capital da República, e ele iniciou por Goiás, depois reconstruiu a linha que era uma parte de Mato Grosso, e depois ele foi convidado a fazer integração total, inclusive com Rondônia, o Acre, que tinha sido incorporado em 1903, o Amazonas, e foi até o Oiapoque. Inclusive, doutor Ives, essa palavra do Oiapoque ao Chuí é de Rondon, porque Rondon não só ligou o Brasil, mas ele também demarcou as divisas do Brasil, do Amazonas até o sul do Brasil, até o Uruguai e Argentina. Então, Rondon foi uma pessoa extraordinária e era uma pessoa, doutor Ives, que tinha tudo para dar errado. Nasceu num lugar pobre do Mato Grosso, a região do Pantanal, muito pobre naquela época. 5 meses antes dele nascer, seu pai morreu. 5 meses. Com 2 anos e meio, morreu sua mãe. Maurício, nós vamos interromper nesse momento para os nossos comerciais e você continuará desse ponto no próximo bloco. Continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de conversar com um grande amigo da Universidade Mackenzie, do Instituto Mackenzie, ex-presidente do Instituto, ainda hoje na direção de uma série de organismos, inclusive no Conselho Universitário, que está lançando o livro Marechal da Paz, a vida de um herói nacional contado por meio de filatelia. Meu querido amigo Maurício Melo Menezes. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Aqui, inclusive, tem histórias minhas do Mackenzie, Reminiscências de um Cidadão Comum. Mais uma história daqueles fatos, enfim, curiosos que aconteceram na minha vida, que eu chamo de reminiscências de um cidadão comum, porque nunca exerci nenhuma função pública. Sempre fui um cidadão exercendo a cidadania a partir do povo. De tal forma que isso ele manda amanhã, meu querido Maurício. Pois não, você ia falar alguma coisa? Eu gostaria também de que o senhor fizesse também um sorteio do livro do Rondon. Não vai ser só o senhor que vai fazer a doação, não. Esse livro aqui foi feito para o nosso povo conhecer a história desse herói nacional, Cândido Mariano da Silva Rondon. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 3 livros para serem sorteados com os nossos espectadores. Ótimo! Lhe agradeço muito e faremos isso certamente. Meu querido Maurício, eu estava querendo colocar, você estava conversando sobre o Maurício, falando sobre o Marechal Rondon e do início da sua vida. Eu quero lhe dizer, em relação ao seu sogro, que eu sou da Academia Mato Grossense de Letras, sou acadêmico correspondente. E quando o Roberto Campos tomou posse na Academia Mato Grossense de Letras, quem fez a recepção, o discurso de recepção, fui eu, com um discurso em versos para ele. E ele foi muito delicado também no discurso dele,
fez agradecimentos. Meu primeiro livro de economia, por isso é que foi professor de Direito Econômico também, na Universidade Mackenzie, foi prefaciado pelo Roberto Campos, em Quanta honra. 1971. Então, eu tenho essa vinculação no estado do seu sogro, Mato Grosso. Mas o senhor estava contando a origem do Rondon para os nossos telespectadores, e quando eu interrompi por causa do tempo de televisão, que é sagrado em nível de divisão. Então, eu gostaria que continuasse do ponto que estava no bloco anterior. Então, doutor Ives e demais telespectadores, Rondon tinha tudo, vamos dizer, para dar errado. E o seu pai, então, antes de morrer, 5 meses antes do Rondon nascer, ele morreu, mas ele escreveu uma carta para o seu irmão em Cuiabá e falou para o irmão dele: mano, provavelmente eu não vou ver meu filho nascer. Se for menino, eu gostaria que você fizesse o compromisso de levar meu filho para Cuiabá para ele estudar, que eu não quero que ele seja um vaqueiro igual eu sou. Eu quero que ele não seja uma pessoa ignorante, eu quero que ele estude para ele poder ajudar o nosso país e ajudar a nossa família. Então, ele, como disse, ele tinha tudo para dar errado. Sua mãe faleceu quando ele tinha 2 anos e meio, seu avô que cuidou dele até os 8 anos, e aí seu tio foi e buscou Rondon lá no interior do Mato Grosso, para o Pantanal. Naquela época não era o Pantanal bonito igual é hoje, ele era um lugar o lugar mais pobre que tinha para morar. E, então Rondon foi para Cuiabá, estudou, e Rondon tinha uma coisa, Torives, ele não tirava menos do que 10. Ele era um estudioso muito forte. E ali ele fez o primário e fez o normal, e chegou para o seu tio e falou que queria ir para o Rio de Janeiro estudar no Exército. E ele foi para o Exército. Na época, saindo de Cuiabá, Cuiabá não tinha ligação por terra, ele teve que pegar barcos e depois navios pelo Rio Paraguai, Paraná, e até chegar lá na foz do Brasil com Uruguai e Argentina, e ali pegou um navio para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ele percebeu que tinha que fazer mais 3 anos para entrar no curso superior lá do Colégio Militar, lá da Praia Vermelha. Isso vê como que ele já era uma pessoa diferenciada. Ele estudou o 3º grau, o 2º grau, em 1 ano. Ele fez o 1º ano e estudou as apostilas dos seus colegas do 2º e 3º ano e fez o supletivo, uma dureza, né? E conseguiu passar no final do ano, do 2º e 3º ano. E aí entrou em engenharia no ano seguinte e ficou ali 5 anos estudando. Concluiu engenharia, concluiu matemática e também ciências físicas e naturais. Ele bacharelou em todas essas áreas. No ano seguinte, considerado um excelente aluno, foi alferes, tinha uma rentabilidade maior, era uma pessoa de confiança total já na escola. Benjamin Constant era o seu tutor, ele chamava de meu professor amado, inclusive introduziu Rondon na linha positivista, e Rondon tinha então 3 itens que eram os seus valores: o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Tanto isso que a nossa bandeira ela também tem a ordem e progresso, né? Foi Benjamin Constant que fez, que trabalhou. E durante a República, nos 2 dias, no dia 14 e 15 de novembro, Rondon foi a pessoa de confiança que ficou com o seu cavalo rodando o Rio de Janeiro até acontecer a entrada de Marechal Deodoro, Rondon acompanhando, e ali foi ao quartel. Ele estava adoentado, Deodoro, mas ele teve forças para ir, e aqueles aquartelados acabaram cedendo, e ali foi proclamada a República. Então, Rondon teve um papel não só na proclamação, mas 1 ano antes ele escrevia no boletim, no jornal,
lá da academia da Praia Vermelha. E ele, inclusive, apoiou totalmente a Lei Áurea, acabando com a abolição. E Rondon, então, torna-se professor, e aí, em 1892, ele, então, é convocado para iniciar as linhas telegráficas. Ele, então, era professor de astronomia, ele deixa as linhas telegráficas. Mas o interessante é que nessa saga toda de Rondon, doutor Ives, ele fez mais de 8.800 trabalhos zoológicos, linguísticos, geográficos, etmonográficos, topográficos. Foi uma riqueza para o Brasil daquela época. Ele pôde catalogar mais de 5.600 espécies, que todo esse material foi para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi queimado e perdeu 80% do acervo há 5 anos atrás. 22 rios, Rondon descobriu e catalogou. E outra coisa, mais de 50.000 quilômetros mapeados. Ele é considerado, doutor Ives e telespectadores, como a pessoa que mais andou a pé na história do Brasil. São 40.000 quilômetros. 40.000 quilômetros. Depois, para fazer a demarcação do país, aí já tinha um jipe no final, então ele andou no jipe também. Mas o interessante disso aí, mais de 2.000 quilômetros de linhas telegráficas. Então foi um trabalho assim, hercúleo. E não ficou nessas obras somente o trabalho de Rondon. Ele foi convocado pelo presidente Juscelino Kubitschek, pelo presidente Getúlio Vargas, para pacificar a divisa, no caso que chamava Letícia, a região Letícia, do Peru com a Colômbia. E ele foi para lá, ele liderou e conseguiu pacificar sem mortes. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, aí está outro detalhe interessante. Ele é recebido na Avenida Rio Branco por uma grande multidão, presidentes, ministros, embaixadores e muitos populares. E quem que toca e rege o hino dos heróis da pátria? O famoso Villa-Lobos. Inclusive tem um selo, aí eu conto essa história e coloco também o selo dele. E Rondon não gostava muito de homenagens, ele era uma pessoa que não gostava, mas não tinha jeito, né? Ele tornou uma pessoa irreparável de conduta, homem libado, né? E ele foi chamado, teve vários itens, eu usei no meu livro o Marechal da Paz, mas ele foi também chamado o Marechal do Humanismo, o Bandeirantes do século XX. Eu gosto de chamá-lo o soldado cientista. Essa já é uma frase minha, o soldado cientista. Ele foi a pessoa que fez a integração do índio. Então, na Inglaterra, em 1910, ele foi citado como o grande chefe, por ser a pessoa que protegia os índios. E tem algo interessante que eu descobri, doutor Ives, que os índios terenas do Mato Grosso do Sul, Rondon ficou tão incomodado, porque disse que os fazendeiros exploravam demais, o povo sofrido. E aí tinha um missionário norte-americano, Maxwell, que foi dado como perdido no Centro-Oeste e na Amazônia pelos americanos. E esse missionário estava atrás de Rondon e encontrou Rondon. E aí falou para o Rondon que ele gostaria de abrir uma missão para apoiar os índios. E Rondon, então, encaminha ele para os Terenas, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. E ali ele implanta aquela associação, cria um hospital, e esse hospital, há 4 anos, o Mackenzie adquiriu. Bom, então, que beleza. Acabou linkando com o Mackenzie. Agora,
O nosso Instituto Histórico-Geográfico, também de São Paulo, que nós dois somos membros permanentes, ele recebeu Rondon, eu já li todo o discurso de Rondon e também do presidente. E Rondon foi homenageado aqui em São Paulo, no Instituto Histórico. Então, ele passou a ser uma pessoa de muito respeito no mundo. Isso, 3 vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz. O caro Maurício, o tempo, infelizmente, do nosso programa é um grande inimigo. Gostaria de ficar ouvindo todas as aventuras e tudo que o Rondon fez para o Brasil, mas, infelizmente, a televisão tem esse aspecto negativo de não podemos aproveitar tudo que pode trazer de bom. Mas eu agradeço muitíssimo a sua presença, o seu programa, a forma como foi apresentado, indiscutivelmente algo de extraordinário e originalíssimo. Foi exatamente contar a história através da filatelia, mas algo que eu desconhecia. Era a relação, inclusive, da sua família, com a família do Marechal Rondon. Muito obrigado pela presença, telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.